o depoimento do empresário Luciano Hang ficou em torno da suspeita de financiamento da divulgação de notícias falsas sobre a pandemia, o incentivo ao chamado tratamento precoce e o caso envolvendo a mãe do empresário, Regina Hang. Segundo informações em posse dos membros do colegiado, ela recebeu medicamentos do kit Covid e morreu por complicações causadas pela doença no Hospital Santa Maggiore, que integra a rede da operadora de saúde Prevent Senior. Os parlamentares dizem ter elementos que comprovam a manipulação do atestado de óbito de Regina. Informações sobre a real causa da morte teriam sido omitidas. Depois de negar a prestar juramento no início da oitiva, o empresário rechaçou a acusação de que teria financiado um esquema de fake news. O Luciano Hang confirmou que o primeiro atestado de óbito de sua mãe, ao qual teve acesso, não citava a infecção por Covid-19. Aos senadores, o dono da rede de lojas Avan afirmou que tomava uma série de medicamentos para blindar seu corpo da infecção. Esta série de medicamentos é o kit Covid. Vamos então ouvir um trecho desse depoimento. Sou acusado sem provas e perseguido apenas por dar a minha opinião. Aliás, no Brasil, este crime de opinião não existe. É lamentável ver o meu nome estampado nas manchetes de forma tão irresponsável e constatar que premissas do bom jornalismo, como imparcialidade e apuração, ficaram apenas nos livros e na teoria. Parte da grande imprensa faz comigo aquilo que tanto condena e que diz lutar contra: fake news. Tá aí um trechinho da fala do empresário Luciano Hang, que a nossa produção separou aqui. Mas, produção, vamos ao vivo, então, para Brasília, acompanhar um pouquinho dessa sessão na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. E aí a gente vai intercalando com os nossos comentaristas. Golpistas. Danilo Trento também. Trento. Ou tantos outros golpistas que tentaram saquear o Brasil. No momento de pandemia, no momento de tristeza, eles não têm o mínimo de consideração e aquela gana por dinheiro, por recursos. Gente que não tinha um pinto para dar água, veio aqui, tentou fazer, junto ao governo, vendas de 1,6 bilhão de reais. Nós estamos acompanhando agora a fala ao vivo na CPI da Covid-19 do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. O senhor está sentado nessa mesma cadeira. O senhor que emprega 22 mil pessoas. Eu conheço a sua empresa, eu conheço a sua luta, eu conheço o seu caráter, eu conheço o seu entusiasmo. Para mim, o senhor não precisava vir dizer nada aqui. Lamento pela dona Regina, sei o tanto que o senhor amava ela. Que se foi. Infelizmente, aqui se faz muitas vezes palanque eleitoral. O palanque é o ano que vem. Ano que vem é que o povo brasileiro vai decidir o que vai fazer. Quando se fala em BNDES, o BNDES não serve mais para mandar dinheiro. Muito bem, nós continuamos aqui no 3 em 1 acompanhando ao vivo esse depoimento do empresário Luciano Hang, mas vamos repercutir um pouquinho o que vocês acharam aí desse depoimento, que ainda dura lá em Brasília, ainda está acontecendo. Eu quero de cada um destaque. Serrão, você começa. Saudações, meus amigos e amados haters. Esse depoimento do velho da van, de verde, com todo o destaque marqueteiro que ele tem, foi a tampa do caixão nessa CPI completamente absurda. O que eles fizeram hoje, os senadores da oposição ao governo federal, foi uma repetição das atitudes de perseguição, nazismo e fascismo puro que eles têm praticado até agora. Por enquanto, não encontraram a tão procurada prova de corrupção de Jair Bolsonaro para justificar o impeachment dele. Mas o relatório final, que será elaborado por Renan Calheiros, promete incluir o presidente em vários crimes, mas uma coisa é incluir ali e a outra coisa é depois se a Procuradoria-Geral da República encontrará elementos comprobatórios para aquilo que vem sendo insinuado politicamente. Essa CPI foi ruim, veio num momento ruim, não atendeu aos objetivos principais, que seria investigar realmente
o que houve de errado durante a pandemia, não investigou estados e municípios, e essa é uma falha gravíssima. Isso foi feito por interesse político, por interesse cleptocrático de alguns senadores, inclusive uns que podem até ser candidatos ao governo ou tentar disputar o Senado novamente por seus estados. Uma vergonha absoluta, totalmente dispensável, uma porcaria para a qual o povo brasileiro não deveria ter sido submetido e nem ter sido gasto tanto dinheiro com ela. Agora, Piperno, o Luciano Hang negou ter pedido omissão da Covid-19 no atestado de morte da mãe dele, né? Paulo, boa tarde aos companheiros. De fato, esse foi até aqui um dos depoimentos mais desnecessários que eu vi. Aliás, eu disse isso na segunda-feira, que ele daria apenas a oportunidade de muito embate, muito palanque aos prós e aos contrários à CPI e também ao governo. Mas, de qualquer forma, nessa questão que você levantou, talvez tenha surgido a única resposta relevante dele. Ele admite, então, que foram feitos 2 prontuários a respeito da morte da mãe dele. E aí ele atribui, segundo ele, o erro, talvez, palavras dele, ao equívoco de algum plantonista. A empresa, os representantes da empresa, o representante da empresa que já passou pela CPI, negou que houvesse ocorrido esse tipo de equívoco. E eu acho que esse tipo de erro aumenta ainda mais as suspeitas em relação à conduta da empresa. Muito mais importante do que se discutir se o Luciano Hang recebeu ou não linhas de financiamento via Finame, coisa que aconteceu hoje, eu acho que de fato, se continuar investigando o que aconteceu, as condutas dessa empresa. Coisa que, aliás, já vai virar objeto de uma CPI aqui no estado de São Paulo também, a Assembleia aprovou isso anteontem, e certamente de muitas investigações aí de polícia, de Procuradoria-Geral. É isso que, de fato, importa. Agora, se ele tomou empréstimos... eu honestamente, já disse aqui várias vezes, sou muito defensor da CPI, não estou aqui para fazer proselitismo algum, não me rendo a alinhamentos automáticos e, portanto, eu acho que um dos momentos mais lamentáveis dessa CPI hoje foi a atuação do senador Renan Calheiros. Ele atrapalha muito. Ele, no momento de fazer as suas perguntas, ele não deixa com que o depoente conclua, enfim, as respostas, faz sim da CPI um palanque eleitoral, e aí esse é o jogo que o outro lado também quer, porque tem muita gente séria investigando. E nesse bloco das pessoas sérias, o senador Renan Calheiros, infelizmente, não se enquadra. Constantino, boa tarde para você, meu caro. Tem muita gente comentando que essa convocação do Luciano Hang não foi estratégica para os fins eleitorais da CPI. Você concorda? Foi um tiro no pé, né? E é o único intuito da CPI. Nós temos que desnudar, Paulo, derrubar esse manto, tirar essa máscara, né, de seriedade, essa aura de seriedade que alguns na imprensa tentam dar a essa CPI, que desde o início tem esse intuito, né? O que nós vimos hoje foi a gota d'água de algo que é uma vergonha nacional, que é uma aberração, um circo de parasitas exaltados, usando como palanque eleitoral mortes de brasileiros. É disso que se trata. E achacando, tentando intimidar qualquer um que defenda alguma coisa do governo, tentando mostrar que vai ter retaliação se um empresário grande, com visibilidade, se posicionar politicamente a favor do governo, por exemplo. É medonho o que nós estamos vendo. Nós temos que usar aqui as palavras certas, colocar os pingos nos is. O que nós vimos hoje foi o quê? Um show de arrogância, de autoritarismo, de figuras que parecem estar no cangaço, entendeu? Tentando intimidar um cidadão que não paira nenhuma suspeita de crime sobre ele, criminalizando o financiamento do BNDES, né? Até nisso chegamos, com um claro e escancarado preconceito demonstrado pelo gabinete paralelo do lulismo, que comanda esse show de horrores, em relação a empresários. É disso que se trata. Um deles emprega mais de 20 mil pessoas. Os outros são parasitas, no caso do Renan Calheiros, por exemplo, há mais de 40 anos na política.
e botando o dedo em rixa e chamando o outro de bobo da corte, não vou bater palma para palhaço, para bobo dançar. Quer dizer, um desrespeito. Aquilo ali é ou não é a casa do povo? É ou não é a casa do povo? Então, tudo isso é um show medonho. Esses jornalistas coniventes com esse tipo de postura, aqueles que falam muitíssimo obrigado, coragem, Renan Calheiros, são cúmplices disso, não tem nenhum apreço pela democracia ou pela liberdade de expressão. Está tudo invertido nesse país. Alguém tem que enquadrar esses vagabundos, porque eles passaram de qualquer limite. Expulsaram advogado, é um interrogatório, como disse lá o relator, só se for interrogatório típico de país comunista, né, de regime totalitário. É um absurdo, é uma indecência o que nós estamos vendo, esse espetáculo custeado com os nossos impostos, aliás, né? Agora, a plaquinha que o empresário levantou de opinião, né, liberdade de opinião, ela vai no cerne da questão, para fechar aqui, Paulo, porque é isso que está sendo cerceado em nome do combate à fake news, defesa da ciência. Estão criminalizando, por exemplo, algum cidadão qualquer ter opinião diferente daquela vigente por essa quadrilha, né? Por essa turma do Consórcio Nordeste, por exemplo, em relação ao tratamento preventivo ou precoce ou imediato, que são coisas diferentes, né? Então eu vou já me adiantar e dizer que o Ministério da Saúde diz é que a ineficácia do tratamento existe para pessoas hospitalizadas. Pessoas que acabaram de contrair ou descobriram que contraíram a doença, não, isso está em aberto e é assim que se faz ciência e jornalismo. Muito bem. Bruna Torlai, boa tarde para você. Uma pergunta que não quer calar para quem nos acompanha por imagens. Você veio de verde hoje em homenagem ao Luciano Hang ou à vitória do Palmeiras? É uma boa pergunta, né? Lembrando que os Torlai têm cadeira cativa lá no Palmeiras, de fato, a família toda de lá, mas a verde é simplesmente minha cor favorita. Contudo, eu não me incomodo de ser associado a alguém que faria homenagem ao Luciano Hang porque ele merece, né? Eu entendi essa CPI de hoje como uma aula para a gente entender a mentalidade comunista dos senadores. É impressionante a concepção equivocada que eles têm de Estado e dinheiro público. Eles esquecem que para existir tesouro, dinheiro público, antes tem que existir uma outra coisinha: produtividade, setor produtivo, empresariado, recolhedores de impostos. E aí a gente ficou vendo ali uma série de senadores sanguessugas inquirindo realmente um pagador de impostos sobre onde ele consegue seu financiamento, que ele eventualmente estaria interessado em pegar dinheiro do Estado, sendo que o Estado, para existir, depende da força produtiva dessas pessoas. Então foi muito interessante, está sendo muito interessante para a gente contrapor qual é a mentalidade do político brasileiro. A mentalidade é que todo esse dinheiro que o sustenta, que paga os salários dele, os gabinetes, esses reembolsos aí da CPI de 3,7 milhões, caem do céu, caem da árvore, e os empresários são pessoas ruins que ainda querem um pouquinho. Eles realmente têm esse entendimento, por isso que eu até me perguntei ali no Twitter, ou o Renan Calheiros tem um problema de sinapse, ou ele acha que todos os brasileiros o têm, porque não é possível. A gente entende como a gente paga os impostos, a gente entende como é que funciona a coisa, e eu fiquei realmente sentida de ver o homem que ali, se a gente pegar só a folha de pagamento do Luciano Hang, pelo amor de Deus, só que ele pague impostos pela CLT, que é uma maneira de aumentar a receita do Estado, mas já deve sustentar ali o Senado inteiro. E esse bando de sanguessuga querendo dizer para ele de onde é que ele pega o dinheiro. Então a gente percebe ali que aqueles que ocupam o Estado brasileiro hoje não vão fazer as reformas necessárias e as impedem, porque eles não entendem absolutamente nada de produtividade, nada de geração de riqueza, nada de honestidade e nada de dignidade. Parabéns aí ao Luciano Hang por enfrentá-los, né? Muito bem, Bruna. Produção, vamos ao vivo então para Brasília mais uma vez, acompanhar mais um trechinho. Ainda não? Ainda não? Então vamos continuar a nossa discussão justamente aqui, falando com o Piperno. Ô Piperno, eu acompanhando um trecho da CPI, eu vi exatamente o trecho que a discussão estava em torno do porquê o empresário Luciano Hang apoiou o Bolsonaro em 2018. E aí foram colocados ali na CPI vídeos, né, mostrando o apoio dele ao Bolsonaro. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o que isso tem a ver com o objeto central de investigação da comissão parlamentar? Isso aí não tem nada a ver, Paulo. Aliás, de fato, hoje a CPI teve muitos momentos humorísticos e totalmente inúteis. Esse foi um deles. Na parte do humor, por exemplo,
o empresário, aliás, eu diria do humor mórbido, o empresário Luciano Hang dizer que o nível de contaminação e o número de mortes para a Covid caiu depois da manifestação de 7 de setembro, como se uma coisa tivesse relação com outra. Também foi um momento absolutamente tétrico dessa tarde de depoimento de hoje. Outro momento de humor macabro foi quando a CPI exibiu o famoso vídeo lá da hoje deputada Carla Zambelli, associando a Havan com a Havana, Cuba com a Estátua da Liberdade, porque naquele momento ela dizia que a dona da Havan era a filha da Dilma. Então, nossa, como é que a Havan, uma empresa como essa, pode usar a Estátua da Liberdade e ter o seu nome associado a Cuba? Veja a que ponto essa neurose chegou. Então, hoje foi realmente um dia muito ruim. O fato é que a CPI, ela deixa, nesses mais de 2 meses, muita coisa para ser investigada e muita coisa que mostra o lado muito obscuro de todo esse tratamento que a pandemia recebeu aqui no Brasil. Ela deixa, por exemplo, um contrato de 1 bilhão e 600, ela revelou um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que inclusive previa 200 milhões de pagamentos aí em paraísos fiscais por uma vacina mais cara e que foi aprovada com muita celeridade e inclusive contando até mesmo com o apoio técnico do pessoal do Itamaraty. Mostra essa rede aí de serviços hospitalares que a cada dia levanta mais dúvidas quanto aos seus procedimentos, às suas intenções e o porquê ela manipulou tantos dados. Então, veja, essa CPI está longe de ter sido em vão. Agora, é claro, ela sim serve para palanque de um ou outro oportunista de um lado e do outro. Muito bem, Piperno, o depoimento do empresário Luciano Hang acabou de terminar lá em Brasília. Daqui a pouquinho a gente traz uma entrevista coletiva que ele está concedendo agora, mas antes eu queria passar a palavra para a nossa Bruna Torlai, porque pelo que eu vi ela discorda de você. Eu discordo do Piperno, porque ele disse que essa CPI, ela acumula muitas coisas a serem investigadas. Eu só vi acúmulo de narrativas nessa CPI. Inclusive, foi algo que o depoente destacou desde a sua primeira fala, que essa confusão e esse excesso de narrativas e de exploração de narrativas encobre todo tipo de investigação possível, porque a partir do momento que você tem um partido tomado, você não vai investigar, você vai trabalhar para provar a sua tese inicial. E é isso que a gente está vendo. O próprio depoimento do Luciano Hang é um exemplo muito bom disso. Eles têm uma tese inicial e eles ficam ali forçando uma situação, fazendo pressão, fingindo interpretar mal as respostas do Luciano, para justamente acusá-lo de estar endossando a tese inicial, que é dos senadores, mas não é do próprio Luciano Hang. Então, esse tipo de narrativa, ainda que o Piperno reconheça algumas coisas para serem investigadas, eu só vi até agora exploração de narrativa. Seria bom que uma outra coisa que apareceram, sobretudo Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, dinheiro espalhado aí para governadores, de fato fossem investigadas. Mas a gente só vê acúmulo de narrativa. Então quer dizer que o contrato de 1 bilhão e 600 milhões, os seus muitos malandros envolvidos, isso não precisaria. O contrato sem compra? Qual a compra? Me fala qual a compra, quem ganhou, na conta de quem tá. É hipotético. A CPI denunciou. Não, se a CPI não denunciasse, a compra seria. Essa é a narrativa. O contrato já tinha sido Essa é uma das narrativas, Piperno. Essa é uma das narrativas. Veja, não é narrativa. Quando é narrativa. Empenhado não é narrativa. É narrativa porque quem tá por... narrativa. Claro que é. Quem tá por trás da... Quem pressionou pela Covaxin e ficaram enchendo o saco, ficaram insistindo, foram justamente as pessoas que lançaram essa tese depois. Eles tinham a informação anteriormente, 2 meses depois, eles exploram a tese, quando simplesmente uma negociação não foi adiante. E ainda que houvesse pilantragem, o fato dela ter sido interrompida é a demonstração de que o governo evita essas coisas. Fábio Bruno, um minuto. Vou pedir, Fábio, em seguida eu repasso a palavra para você. E olha, antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo aqui, a Bruna e o nosso Fábio Piperno, sobre essa questão da reserva aí feita pelo governo de 1,6 bilhão de reais para a compra da vacina Covaxin. O Piperno está colocando aqui o seguinte, que houve a ordem para compra, ou seja, a ordem de serviço partiu do governo federal e que isso já se enquadraria como corrupção. A Bruna está colocando aqui que não, que justamente pelo fato de não ter sido feito o pagamento, que isso não se enquadra como corrupção. Vamos voltar nessa discussão porque eu quero ouvir mais vocês sobre o tema. Piperno, em seguida a Bruna.
se houve o empenho, havia a disposição de se comprar. A partir do momento em que houve a denúncia, e inclusive a CGU também passou a atuar, pediu maiores esclarecimentos, o contrato acabou sendo suspenso. Mas o que se tem que investigar é o seguinte: por que então se chegou a esse contrato? Por que se chegou a um contrato com esse valor que se comprovou depois absolutamente lesivo, com grandes comissões, a vacina mais cara que o Brasil comprava? Por que o Brasil demorou tanto, por exemplo, para fazer a contratação de outras vacinas e no caso da Covaxin, os procedimentos caminhavam de forma tão célere, a ponto, inclusive, do Itamaraty prestar um apoio técnico nas conversas lá com a Índia? Quer dizer, por que aconteceu tudo isso? Por que o Ministério da Saúde passou a ser frequentado pelo reverendo que chorou na CPI, pelo segurança lá que depois falou que acabou exorbitando, que era, enfim, uma bravata o apoio que ele vendia? Por que o office boy que transitou com 4 milhões de reais toda hora estava lá no Ministério da Saúde? Essas questões, elas têm que ser muito bem investigadas, porque o mau cheiro é evidente. Bruna. Sobre a celeridade, a pressão toda na vacina, a melhor pessoa para responder isso é justamente o Randolfo Rodrigues, que foi quem fez o maior primeiro lobby aí da Covaxin, como a gente viu na própria CPI, né? E aí, de repente, ele começou a tirar o corpo fora, dizer que não tinha nada a ver com isso. Quanto a essa suspeita de lobby, ela é absolutamente não verificada. Então você tem um monte de gente querendo tirar partido do governo e uma compra que não acontece. Essa é a discussão. A questão é a seguinte: você ficar trabalhando com hipóteses, não, mas acho que o presidente queria sim, hein? Acho inclusive que ele ia pôr algo no bolso, hein? Ou acho que o cara do Ministério da Saúde estava louco por aquele dinheiro. São conjecturas. Não tem como a gente chamar conjecturas de provas. Esse é o nosso ceticismo. E é por isso que a gente permanece no plano da narrativa. Você ficar procurando crime sem prova é um caminho extremamente perigoso. E mais, quem poderia explicar isso, que era o tal do Ricardo Barros, que o Serrão tanto queria ouvir na CPI, esse sujeito foi posto para correr de lá. Quer dizer, os senadores não quiseram vê-lo abrir a boca. E esse é o tipo de problema da CPI. As pessoas que têm algo a dizer, os senadores não deixam que ela abra a boca. E aqueles que realmente dizem coisas que são irrelevantes para o andamento da investigação, essas pessoas são inquiridas para que os senadores façam palanque. Então a CPI não é séria. Esse é o problema. Ainda que as suspeitas que o Piperno levantem tivessem fundamento, não se armou a coisa de uma maneira para se investigá-la seriamente. O lobby mesmo não foi investigado seriamente. Foi só esse tipo de uma narrativa colando na outra, fazendo uma costura totalmente artificial para não se chegar a lugar nenhum com respeito a conjecturas sobre uma compra que não aconteceu. Muito bem. Quando um contrato suspeito ele é suspenso, isso não é uma questão de narrativa. A gente está falando de algo material. Tanto era suspeito que acabou sendo suspenso. Em relação ao Ricardo Barros, até onde eu sei hoje, ele não tem mais cargo no Ministério da Saúde. Bruna, para a gente fechar. Mas o Ricardo Barros foi a pessoa indicada pelos próprios lobistas envolvidos aí nesse processo como alguém que saberia explicar o que aconteceu. Mas Renan Calheiros não quis que ele abrisse a boca, né? Muito bem, deixa eu girar aqui um pouco o assunto para repercutir outras falas também do empresário Luciano Hang hoje. Perguntaram para ele se ele seria candidato, né? Ele deu aquele discurso que só vai se pronunciar sobre isso no ano que vem, que está avaliando, que até o último minuto vai pensar, mas vai ser, né? Não sei, Paulo, sinceramente não sei. Acho que ele transmite sinceridade quando ele diz que está na dúvida. Aliás, eu já ouvi isso dele, né? Muita gente quer que ele seja, acho que ele ganha de barbada em Santa Catarina, né? Ainda mais depois desse espetáculo de horror que a CPI montou, mas não é uma decisão fácil, né, de um empresário. Não é, nunca é, né, porque... E deveria ser esse o caminho natural, né? Pessoas que se provaram na iniciativa privada, que possuem independência, de repente quer dar sua cota de sacrifício para coisa pública. Deveria ser essa trajetória, não a do Renan Calheiros, né? Não a de um bando de gente que enriqueceu na política, né, e que tem uma vida de luxo, como se empresário e empreendedor fosse, né?
Então, eu espero até que ele resolva aí. Acho que seria um ótimo nome. Parece realmente alguém, né, com inclinação patriótica, com espírito público, querendo o melhor para o país. Eu espero que ele queira. Mas não é uma decisão trivial, não. Até porque você vai ter que... É isso, né? Ali é uma palhinha, a gente viu ali hoje, do que você tem que aturar na política, se você for uma pessoa séria. Né? Você tem que sentar na mesa com alguém como Renan Calheiros, com Omar Aziz, meu Deus do céu. Isso é a minha visão do inferno. Isso é a minha visão do inferno. Querem me castigar, né? Desejem esse tipo de castigo para mim, né? De destino. Você vai ter que virar político e, de alguma forma, aturar todo dia figuras como Omar Aziz e Renan Calheiros, com as suas narrativas fajutas, aqueles que fizeram pressão atípica pela compra de uma vacina, depois fingindo que o desejo de comprar a vacina do governo é a corrupção em si. E por aí vai, quer dizer, e que blindam o consórcio Nordeste, onde de fato há todas as evidências e indícios de corrupção. Então, é um show de horror se meter nesse troço, mas eu espero que pessoas decentes, pessoas sérias, queiram, porque senão fica tudo na mão de Randolph, Omar Aziz e Renan Calheiros. Aí é melhor fugir do país. Serrão, quero te ouvir. Pois é, sorte nossa que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, tem 77 investigações abertas para apurar desvios de dinheiro público praticados por prefeitos e governadores durante essa pandemia. Então, o que a CPI deveria ter feito, felizmente, as instituições de Estado que têm que tratar disso estão fazendo. Então, aguardem que em breve teremos um troco espetacular da cidadania contra a cleptocracia que teve o desplante de roubar dinheiro da população durante uma fase tão triste da vida brasileira, que foi o combate a essa pandemia. Agora, ponto importante dessa ida hoje do Luciano Hang ao Senado foi a retomada da política com P maiúsculo. Não importa se ele vai ser candidato ou não. Ele hoje ensinou para aqueles senadores como tem que ser feita a política. É com coragem, falando a verdade, falando o que se acredita e promovendo a discussão relevante de questões públicas. Foi isso que o Hang anunciou hoje e fez. Esse é o ponto fundamental. Hoje nós estamos enfrentando o empobrecimento do debate na política. Até o presidente Lula fez uma manifestação sobre isso e, inspirado nele, escrevi até o meu artigo de hoje, que está lá no site da Jovem Pan, condenando a desgraça que está vindo por aí, que é essa federação de partidos políticos, que é a criação do cartório dos cartéis na política brasileira. Uma tragédia. Então, vamos fazer política, que é a única saída para esse país. Muito bem, Piperno, eu vejo por aqui que você discorda tanto do comentário do Constantino quanto do Serrão. Em relação ao que o Constantino falou sobre uma possível candidatura do empresário Luciano Hang, eu acho que ele tem todo o direito, eu acho que ele tem posições a defender. Não é novidade, por exemplo, o Brasil ter empresários bilionários aí no parlamento. Aliás, hoje, por exemplo, temos o Tasso Gereissati. Então, eu acho que ele tem todo o direito. E em relação ao que disse o Serrão sobre a federação de partidos e tal, eu vou dizer um negócio para você, Serrão. Eu também sou contra as coligações. Eu acho que a gente já deveria ter aprovado cláusula de barreira há muito tempo. Você veja só uma coisa, a Alemanha tem aí meia dúzia de partidos com representação parlamentar e nem com tão poucos partidos ela consegue anunciar um governo com celeridade. É possível que até o Natal a próxima coligação de governo não seja definida. A Angela Merkel, quando venceu pela última vez, ela demorou 6 meses para montar o seu governo. Em Israel, eles fizeram 4 eleições em menos de 2 anos. Na Espanha, idem. Na década passada, a Bélgica ficou um tempão sem ter governo. Então, a fragmentação partidária, ela causa muito mal a qualquer país. Serrão. E nós aqui estamos diante de uma aberração. Já temos 32 ou 32 partidos políticos oficialmente hoje e tem lá pedidos no TSE para a criação de 76 partidos. Imagina 100 partidos políticos no Brasil e aí eles vêm com essa picaretagem de criar essa federação que vai abrigar os cartórios nanicos e evitar que eles caiam na cláusula de barreira. Uma vergonha absoluta, uma barbárie institucional. Constantino, vai lá.
Olha, de novo, né? Nós estamos vivendo no Brasil, e acho que essa é a grande conclusão que a gente tira disso tudo, uma enorme inversão de valores. Nós estamos vendo aqui quem doou R$1 milhão para compra de respiradores do próprio bolso ser tratado como criminoso por ter uma postura política alinhada ao governo do momento. E nós estamos vendo aqueles que desviaram muitos recursos bancando os bastiões da ética com cumplicidade de uma boa parte da velha imprensa. O mais importante para mim nisso tudo é a guerra cultural. Apontar essa inversão absurda de valores, até porque nossas liberdades de opinião, de expressão, nossa própria democracia, tudo isso está em risco por conta de figuras como esses que comandam essa CPI ridícula e que tem poder, né? Tem poder para intimidar, para convocar, para tratar como criminoso em público, para quebra de sigilo fiscal e por aí vai, intimidando. Então, nós temos aqui, acima de tudo, que resgatar bom senso e valores, porque é isso que está ameaçado no Brasil.